Live depois? Beleza. Então vou começar aqui. Bem, meu nome é Vitor, bom dia a todos. Obrigado pela presença. A gente ficou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, de estar conseguindo fazer essas lives e trocar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a espiritualidade em tempos de isolamento social. Para quem está seguindo a gente, está acompanhando nossas postagens, a gente está fazendo as lives sobre os temas da semana. Essa semana a gente falou muito sobre estresse, espiritualidade e saúde e vai tentar trazer um pouco mais para o conceito atual, aprofundar um pouquinho na discussão que a gente teve, no estudo que a gente fez para fazer as postagens, para tentar passar para vocês, enfim. E todas as nossas postagens também estão com referência. Se vocês quiserem aprofundar no tema, é só ir nas referências buscar os links que a gente coloca lá, que é os artigos que a gente tem para se embasar. Então a gente está tentando deixar o conhecimento bem acessível mesmo e ficamos muito felizes de poder compartilhar aqui com você. Eu estou no quinto período atualmente da medicina e é o primeiro semestre como monitor da disciplina de saúde e espiritualidade e a gente começou essa iniciativa. Enfim, vamos começar a live de hoje então. Pode se apresentar aí, Adriano, por favor. Beleza. Tá tudo tranquilo aí com o vídeo? Dei umas ajustadas aqui. Tô te vendo, tô te escutando. Beleza. Bom, eu sou Adriano Almeida, eu sou professor da Escola de Medicina da Unirio e sou professor da disciplina de saúde e espiritualidade, além de pediatria e neonatologia. E a gente está aí aproveitando esse período de parada, de pausa necessária e forçada por todos nós para adiantar esses nossos projetos, e um dos projetos é esse, de conversar um pouco mais sobre espiritualidade com o público em geral, né? E até mesmo para os nossos alunos, até porque as disciplinas pararam nesse período. Então a gente está aqui aproveitando esse momento para falar, ampliar o nosso público, para conversar sobre esse tópico, né? E aí, hoje nosso tema é sobre o quê, Vitor? Fala aí. Então, é sobre a espiritualidade em tempos de isolamento social. E é como eu falei, a gente vai seguir um pouquinho, pensando um pouco no estresse, que foi o que a gente deu enfoque, que é um momento que a gente está passando por muitos estressores, muitas novidades, muitas incertezas. Mas eu acho que a gente podia começar conceituando um pouquinho o estresse. O que é o estresse, como ele afeta, como ele nos afeta, como afeta as diferentes dimensões de saúde e os modos que a gente enfrenta com eles, enfim. Se pudesse falar um pouquinho, conceituar para a gente o Tá. estresse. É importante lembrar que estresse é algo fisiológico, né? Então, estresse é uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo, a diversas situações que nos são apresentadas como desafios ou algo novo também, né? Então, você tem uma reação de estresse quando você tem uma notícia muito boa, né? Passei para medicina. Isso gera uma reação de estresse, né? Porque você movimenta um conjunto neuroendócrino, né? Você tem reações emocionais, reações físicas, reações hormonais, que vão desencadear uma cascata de ações no seu organismo que te preparam para enfrentar esse desafio. É o mesmo tipo de reação que vai acontecer quando você também está frente a uma coisa mais grave, né? Você está frente a um assalto, a um momento de violência, ou um momento de doença, ou um momento de algo inesperado. Então você tem aumento de hormônios como cortisol, você acelera a sua frequência cardíaca, tentando melhorar a sua pressão arterial, né? Tudo permitindo que você esteja pronto para enfrentar o desafio ou o momento novo que está surgindo à sua frente. Então é importante lembrar isso, né? Que estresse é algo que foi criado para ser bom, né? É uma reação que foi desenvolvida, que é fisiológica, e a gente está vivo até hoje, a humanidade está viva até hoje, porque tem reação de estresse. Porque senão você não conseguiria ter fugido do leão, né? Ele ia comer você no meio da savana africana. Então a gente tem que lembrar que é algo bom a princípio para a gente. A questão é quando a gente está sendo submetido a fatores estressores continuadamente, cotidianamente, né? Ao longo do dia você tem diversos episódios, diversos fatores que vão te estressando. Então essa resposta mantida, continuada, exacerbada, começa a ter consequências que são danosas à sua saúde física.
né? Então, isso é um ponto. Por isso, é importante entender como que nós podemos reagir aos fatores estressores ou lidar melhor, organizar melhor, equilibrar melhor a nossa própria resposta de estresse. Exatamente, muito bem colocado, Adriano. Exatamente esse estresse, né? Ele pode vir de diversos fatores, de diferentes fatores, e também pode afetar a gente de diferentes maneiras. E sempre a gente vai ter que exatamente tomar alguma medida comportamental frente a esse estresse, que vai muito do coping, seja ele espiritual ou não, que é o enfrentamento ao estresse, para tentar, enfim, manejar ele e poder ganhar com o que ele nos proporciona, ou às vezes ele pode vir a ser patológico quando tem esse desequilíbrio. Uhum. E é importante a gente, eu acho importante frisar um pouco das diferentes dimensões e como ele nos atinge nas diferentes dimensões, porque o estresse inicialmente foi estudado como uma coisa só física, né? Uhum. Quando eu estava até estudando agora, os primeiros artigos falam muito do estresse físico, biológico, exatamente também de reações hormonais e tudo mais. Só que a gente também conhece muito o estresse mental, por estafa, enfim, todos os estressores diários, toda a dinâmica social que hoje em dia, no século XXI, nos gera muito estresse e que geram as patologias mentais. Isso. Hoje em dia a gente está vivenciando muito estresse social por conta desse isolamento. A gente nunca teve um momento de tanta para nós, né? Já tiveram outros momentos na história da humanidade, mas para a gente que está vivenciando isso agora, a gente nunca teve esse momento de quebra de laços sociais, distanciamento das nossos fazeres, nossas responsabilidades. Isso gera um estressor muito grande. E é muito importante a gente falar aqui também do estresse espiritual, que gera muitas vezes o coping espiritual e que ele, nesses momentos de crise e de momentos mais intensos, de mais incertezas e dúvidas mesmo, a espiritualidade, ela muitas vezes, as explicações que são dadas, elas, por exemplo, em momentos de conversões de crença, o estresse espiritual está muito presente para esses momentos de transformação e de ressignificação dos acontecimentos e tudo mais. E aí a gente... Fale. Não, tem duas coisas que a gente precisa lembrar, né? Eu estou vendo que tem um companheiro aí comentando e deve estar em algum conflito com a questão dele de espiritualidade, porque é natural que existam conflitos com a sua espiritualidade e é natural que existam conflitos com a sua religiosidade, aí são coisas diferentes, né? O companheiro que está aí comentando, o espiritualizante, né? Eu acho que é isso. Eu acho que ele tem alguma questão de... Ele está confundindo um pouco espiritualidade com religiosidade, né? Espiritualidade não tem a ver com crenças específicas em demônios ou coisas do gênero, né? Isso está no campo de algumas religiões, nem da religiosidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Mas é natural que existam alguns conflitos, algumas crises em relação ao indivíduo e à sua própria espiritualidade. Por quê? Porque, e aí isso gera estresse também, né? Porque o que é espiritualidade, relembrando, a gente vem colocando isso ao longo das semanas, mas espiritualidade é algo que tem a ver com a sua visão de mundo, né? Com a sua construção de sentido, é algo pessoal do indivíduo, né? Você precisa administrar isso e precisa verificar como que você está olhando o mundo, qual é a sua visão de mundo e como que você constrói esse sentido de vida a partir dessa visão de mundo, né? E aí, quando você é colocado a práticas, quando você é colocado os estressores da sociedade, em alguns momentos podem surgir dúvidas, né? Será que a minha visão de mundo está permitindo que eu consiga caminhar e enfrentar os desafios do cotidiano? Será que a minha visão de sentido de vida, a minha visão de transcendência consegue me ajudar a enfrentar o cotidiano? E se eu tenho dúvidas em relação a isso, isso me gera estresse. Porque é algo inesperado. A gente não espera que a nossa visão de mundo gere estresse ou não atenda às nossas dúvidas, né? Então, ter estresse até ocasionado pela própria visão de mundo que você tem, pela própria construção de sentido que você tem, não é algo que você espere, mas pode acontecer, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Não, exatamente. Assim como a espiritualidade pode ser usada como recurso para busca de equilíbrio, para conforto e tudo mais, ela, quando
quando movimentada através de processos muito estressores, de dúvida, de incerteza, podem gerar também desequilíbrios que partem da dimensão espiritual para afetar as outras dimensões da saúde do ser, né? Uhum. E aí a gente podia pegar esse gancho um pouquinho e falar sobre a pandemia, o contexto da pandemia, e como todo o contexto da pandemia, isolamento social, como um acontecimento realmente histórico, enfim, e que o mundo inteiro está vivenciando, um momento muito longo, como isso afeta a saúde e como isso pode ser traduzido como um estressor adicional. Oi? Ah, tá bom. O que está acontecendo, né? É preciso a gente olhar para o mundo hoje e entender um pouco o que está acontecendo. E esse é um grande ponto que tem gerado muito estresse, porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Que vírus é esse? Da onde vem esse vírus? Como é que se explica toda a fisiopatologia da doença que envolve, né, o coronavírus 2, o novo coronavírus? E tudo isso gera um estresse, gera um desafio muito grande. E cada um de nós, independente de onde nós estamos nesse palco social, vamos ter níveis de estresse diferentes, né? Uns, um nível de estresse alto porque não conhecem nada sobre o tema da área da saúde, por exemplo, e ficam com medo. Será que eu vou ficar doente? Será que a minha família vai ficar doente? Né? Tem um conflito de informações oficiais, muitas vezes, né? Poxa, será que realmente tem tantos mortos? Será que não tem? Né? Será que essa semana nós tivemos uma série de publicações, algumas fakes, outras não, sobre a questão da infectividade do vírus, né? Será que a gente está realmente suscetível ou não ao vírus? E isso gera muito estresse. E para nós, profissionais de saúde, o estresse de saber que eu estou lidando com uma situação que é pouco conhecida, que as pessoas estão adoecendo, alguns muito gravemente, e morrendo, e precisa entender o que está acontecendo. A gente nunca teve um volume de publicações científicas sobre uma única doença num período tão curto. Isso mostra que nós estamos tentando reagir a esse momento de estresse produzindo, criando, pensando, né? Isso é uma maneira de você canalizar a sua solução de estresse. Então, nessa pandemia tem a primeira questão, que é o medo, né? O medo do inesperado, o medo do desconhecido gera estresse. E aí vem o como a gente está gerenciando isso. O que a gente sabe é, se nós ficarmos em casa, talvez a gente não esteja sendo submetido ao risco de ficar doente. E aí vem o isolamento social, né? Que aí é um outro fator de estresse. E é um fator de estresse que ele é multifatorial, porque aí eu vou envolver não apenas a questão da doença que pode estar acontecendo lá fora, né? Mas também a questão da família. Eu estou vivendo numa família em que essa família é estressora, ou então um indivíduo que mora sozinho. Esse, então, ele está em momento de solidão. Então, a gente vai viver, nesse momento, um conjunto grande de fatores de estresse, de fatores estressores, né? Tanto relacionados à doença, que ocasionou a pandemia, como as soluções que nós estamos encontrando. E aí agora vem uma outra fase, né? Parece que o governo está flexibilizando. E aí, ok, vamos flexibilizar. E aí, eu vou à rua? Não vou à rua? Né? Surge novamente outro medo. Então, uma sucessão de desafios, de fatores estressores que vão nos gerando uma reação continuada de estresse. Exatamente, exatamente. E realmente é uma coisa que a gente consegue sentir muito no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de isolamento social e tudo mais. Só que é muito importante a gente falar sobre isso para exatamente a gente perceber o momento histórico que a gente está, que é um momento de crise social, é um momento de crise de saúde mundial. Então, assim, a gente está conversando aqui e ouvindo sobre, buscar sobre, é muito importante para a gente saber que esse estresse está sim presente e não na nossa vida, e não por apenas por nossas razões. Ele está principalmente por fatores externos que desencadeiam uma série de outros estressores. Por exemplo, a pandemia gera medo, que gera maiores publicações que falam para a gente ficar em casa. A gente fica em casa e fica com medo, mais medo ainda. E aí, a solução é ir para a rua ou não? Exatamente. Então, é uma dúvida muito grande que
passa por esse momento. São muitas privações, os lutos diários que a gente passa, não só pela morte de entes queridos, mas por perda de oportunidades, de convívios, perdas de rotina e tudo mais. Essas coisas, elas impactam na nossa saúde diretamente. Porque por isso que é muito importante. Pode falar, fala, Vitor. Não, fala, Vitor, pode finaliza, pode finalizar. Por isso é muito importante a gente dar esse foco e dar essa discussão também e perceber o momento de isolamento social também, o privilégio do momento do isolamento social que nós estamos tendo agora, que a gente está conseguindo assistir essa live de hoje, exatamente por um manejo desse estresse que está tão presente, porque tem uma situação estressora muito grande e o isolamento social, mesmo sendo uma dessas situações estressoras, ele nos dá tempo de lidar com esse estresse. Ele nos dá tempo de tentar manejar isso. Claro que não é fácil para ninguém, é muito importante a gente também reconhecer que podemos sentir esse momento, podemos também nos afetar com tudo isso que está acontecendo, mas, enfim, aproveitar, e aí eu queria trazer o próximo gancho para tentar implementar medidas de cuidado pessoal nesse momento, enfim, e que a gente sabe dos cuidados da saúde, porque todas as dimensões da saúde estão afetadas, muito por conta do isolamento social, de estarmos confinados em casa e tudo mais, enfim. E queria conversar com vocês algumas dicas que você acha essencial para se manter nesse momento. E também, se quiser terminar de comentar sobre o que eu tinha falado, fica à vontade. Ok. O pessoal está entrando aí, né? Está falando sobre visão ampla, questão de corpo que a gente discutiu na semana passada. Uma coisa importante é o que a gente consegue entender como espiritualidade, né? Que pode ser alguma noção de espiritualidade, pode ser qualquer coisa, né? Ok. Na verdade, a gente precisa lembrar que a espiritualidade, ela é do indivíduo, sim, né? Cada um constrói e ancora o seu sentido de vida, o seu significado de vida naquilo que faz sentido e significado para ele, né? Por isso que a gente discute muito que espiritualidade não tem a ver com uma religião. Em uma das aulas, a gente sempre conversa um pouquinho quando a gente fala de cuidado, né? A gente fala de cuidado pessoal, né? Quando a gente vai falar sobre como lançar mão dessa espiritualidade, a gente conta um exemplo de uma aula que nós assistimos num congresso, onde a profissional, a médica, lidando com uma senhora com depressão, que teve o pai dela tinha morrido há pouco tempo, ela tinha ficado como cuidadora daquele pai durante muito tempo. Ela conversando, buscando construir a história espiritual daquela paciente, ela busca e encontra que aquela paciente tinha uma religião e tudo mais. Então, com a morte do pai, e ela em depressão, ela tenta estimular que aquela senhora busque a sua religião, retorne às atividades da sua religião, acreditando que isso iria auxiliá-la, iria voltar a trazer sentido para ela e ela então sair mais facilmente daquele processo depressivo. Só que isso não acontece, né? Ela retorna à sua prática religiosa, mas isso não acontece, ela continua e não consegue encontrar essa âncora de sentido. Então ela retoma a história espiritual da paciente, isso é muito importante, né? A gente acha muitas vezes que a gente sabe tudo, né? Que a gente já tem todas as respostas. E a gente, 99% das vezes, não tem todas as respostas. Então, se eu lancei mão daquilo que a princípio funcionaria, que a lógica diz que funcionaria, se não está funcionando, tem que voltar, né? E o profissional de saúde, ele tem que lançar mão da sua anamnese. Ah, mas eu já fiz uma anamnese, faça de novo, né? Porque se você pegou a sua anamnese, construiu um raciocínio, pensou numa estrutura de cuidado e não funcionou, volte à história, né? Colha a história novamente. E aí, quando ela retornou à história da paciente, ela descobriu um gancho muito importante, né? Que durante aquele período em que aquela senhora ficou cuidando do pai, um momento em que ela encontrava forças e que ela encontrava sentido para acordar pela manhã e seguir adiante cuidando do pai, era o momento em que ela e o pai cuidavam do jardim da casa, né? Então ela lançou mão desse sentido. Então se você via sentido em acordar pela manhã e cuidar do jardim, vamos tentar fazer isso novamente. E aí ela volta a cuidar daquele jardim, ela volta a construir um círculo de sentido.
ela volta a encontrar uma âncora de sentido. Então, sim, você pode encontrar essa transcendência de sentido em qualquer coisa, não necessariamente na religião. Por isso, a espiritualidade deve ser trabalhada com todos os pacientes, porque todos nós possuímos algo que nos traz sentido, mesmo que a gente não consiga entender porquê. Isso é o transcendente, é o que está além, né? Por isso eu posso trabalhar a espiritualidade com os ateus, por exemplo. Porque todos nós vamos ter algo onde encontrar sentido. E aí vem a questão do cuidado que você trouxe agora, né? Como é que eu vou administrar, como é que eu vou lidar com essa questão do cuidado pessoal no momento? É preciso que a gente busque trabalhar a cada dia, a cada momento, entendendo o universo que nós estamos inseridos, um universo de dor, de dúvida, de muito medo, um universo de solidão, né? Você está sozinho, sem saber o que vai acontecer, e tentar verificar no seu conjunto de crenças, eu não falo de crenças religiosas, seu conjunto de crenças universais, conjunto de crenças para a vida, o que te traz conforto, o que te traz consolo, o que te fortalece, porque te traz respostas, né? Para você conseguir ampliar. E aí, o que pode ser esse cuidado, né? Se você tem uma religião que está funcionando, que está trazendo essa âncora de sentido, buscar essa sua religião mesmo nesse momento, né? A maior parte das religiões tem apresentado nesse momento soluções virtuais, né? Reuniões online, missas online, cultos protestantes online, reuniões de estudo em algumas religiões que trabalham muito a questão do estudo, grupos de rodas de conversa sobre esse ponto da dor da pandemia, da dúvida da pandemia e como que a religião, a sua religião pode auxiliar, né? Existem muitos grupos de meditação que estão funcionando online, né? Então, grupos de meditação, de conexão entre a mente e o corpo, né? Muitos grupos apresentando exercícios de respiração, né? Muito importante a gente verificar várias práticas meditativas, o mindfulness, práticas budistas, elas trabalham muito com a questão do controle da respiração. Então, são exercícios importantes, né? É importante a gente propor para nós mesmos, proporcionar para nós mesmos momentos de distração, né? Eu vou ver um filme, eu vou cuidar de um jardim, eu vou escrever, né? Eu posso me dedicar em um momento a sentar e escrever algo que vai me ajudar, que vai ampliar a minha percepção do que está acontecendo, né? Você estava falando da questão das mortes, né? Mas nós temos outras perdas. Então, esse luto, né? Ele está presente não apenas na morte, né? Mas sim na perda. Então, nós perdemos o contato cotidiano com nossos amigos, né? Muitos casais não estão podendo se encontrar por conta do isolamento social, né? Nós perdemos, por exemplo, você está em casa há quanto tempo? Você estava no seu curso, fazendo faculdade, todo dia assistia uma rotina, e você perdeu tudo isso do dia para a noite, também tem um luto em torno disso, né? Então, a professora Ana Rosa botou ainda há pouco, né? Um luto ampliado, né? Então, a gente tem uma percepção de perda ampliada. E aí, como que nós conseguimos dar conta desta perda? Como que nós conseguimos significar esse momento e transformar esse momento, né? Então, isso é importante. É nós verificarmos como que eu consigo âncoras que me mantenham tranquilo, equilibrado e harmonizado para seguir adiante em meio a isso tudo que está acontecendo. Exatamente. Então, e essa discussão da diferença da espiritualidade, das formas de religiosidade e das instituições, exatamente, que espiritualizante aqui ainda está comentando, das instituições religiosas, é muito importante a gente conseguir separar muito bem a espiritualidade como sentido, a espiritualidade como algo que traz conforto, algo que traz respostas, que pode sim ser também um gerador de estresse, como a gente já falou, um conflito com a própria espiritualidade é uma espiritualidade que pode gerar desequilíbrios. Isso é muito bem demarcado. A gente também discute isso muito dentro da questão espiritual. Só que quando a gente foca na espiritualidade como uma forma de cuidado, como uma forma de autoproteção, principalmente nesses momentos que os estressores são externos, a gente não está focando em estressores da espiritualidade, a gente está focando em estressores da pandemia, estressores
das dores que estamos sentindo nesse momento todo, de todo o estresse que está no nosso contexto, para tentar achar sentido, propósito e conforto nesses dias, nesse cotidiano atual. Muito se fala, a gente consegue ver nas mídias sociais, enfim, muito sobre cuidado com saúde mental, algumas rotinas que você tem que ter, tentar sempre montar, enfim, coisas que te façam não necessariamente produzir, porque a gente não tem que se cobrar nesse momento uma produção, mas Isso. uma distração, momentos de lucidez, enfim, para aproveitar esse tempo que teremos que sim ficar em casa um pouco mais isolados. Muito se Isso que fala você também falou, dos exercícios. Fale, continua. não, o que Pode você falou falar. agora é muito importante, né? A gente não se cobrar, né? A gente não tem que ficar se cobrando produtividade, a gente tem que ficar se cobrando realizar, fazer coisas, né? A gente já está um período longo nesse isolamento. Então, aqueles que conseguiram, no início do processo, se organizar melhor, se tranquilizar melhor, pode ser que agora já estejam começando a possibilidade de produzir algo de maneira tranquila, tá? Mas é importante lembrar que a gente não tem que pensar assim, já que eu estou em casa, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, né? Eu estou em casa, então eu vou escrever o artigo que eu não escrevi, eu estou em casa, eu vou desenvolver o projeto do meu doutorado que eu não desenvolvi, eu estou em casa, eu vou... Não, né? A gente tem que acalmar, porque você está em casa, mas você não está em casa de férias, né? Então, várias das suas funções, né, a gente que já está trabalhando, elas continuam existindo, né? A gente sabe que existe uma realidade diferente para o profissional de saúde, que, por exemplo, tem que sair para ir ao hospital, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, enfim, e pessoas que conseguem trabalhar em home office o tempo inteiro. A gente sabe que é diferente. Mas mesmo quem está em home office, é preciso também estar atento a isso, porque eu vejo muitos companheiros, muitos amigos meus que trabalham em áreas administrativas, ou de TI, engenharia, que estão em casa e estão sobrecarregados, né? Por quê? Porque tem o seu trabalho, que continua acontecendo, ele só não está acontecendo no escritório, está acontecendo em casa, e além disso, ele tem que lavar as compras quando chega, lavar a louça, fazer comida, fazer faxina, dar aula para o filho, né? E, em algum momento, pensar na sua espiritualidade. Então, como é que você dá conta disso tudo? Então, querer ser produtivo não vai funcionar, vai gerar mais estresse, né? Então, se você vai parar para estudar, para ler, para escrever alguma coisa, que seja algo que te permita se encontrar consigo mesmo, que te permita buscar um recanto seguro. É muito importante isso, né? Buscar um recanto seguro, buscar um espaço vivencial em que você consiga dar conta de retomar uma âncora de sentido, uma âncora de propósito, para então seguir adiante. Qual o propósito disso tudo, né? Qual o propósito disso tudo, né? A Leila Rangel está falando ali, né, que ela está muito sobrecarregada por conta da cobrança dos orientadores e tudo mais, dos orientandos, quando a gente está orientando alguém. E é muito importante a gente não cair nessa armadilha, né? Que isso pode ser uma armadilha, é a armadilha da produtividade, né? Não, eu preciso ser produtivo, isso vai me dar tranquilidade. Não, você não vai dar tranquilidade, porque a sua cobrança vai ser maior até que a dos seus orientandos, né? E a gente sabe que existe todo um processo burocrático que nos envolve. A gente precisou agora, nesse período, desenvolver projeto de extensão, mandar no prazo, escrever. A gente sabe que isso existe, mas é preciso também que nós não nos sobrecarreguemos, né? É preciso que a gente consiga construir um momento, não é fácil, não é fácil, né? Se você tem um número muito grande de degraus para dar conta no seu dia a dia, não é fácil, né? Mas é preciso começar a buscar. E se nós temos tempo para muita coisa, a gente também vai ter um tempo para parar e tirar para você, né? Mas aí eu vou acabar meia hora mais tarde. Vai. Mas você vai tirar um momento de 10, 15, 20 minutos. Esse tempo ele não precisa ser imenso, né? Ele precisa ser um tempo imenso, não precisa ficar uma hora meditando, né? Se eu conseguir ficar 5 minutos parando, respirando e buscar nesses 5 minutos encontrar algo que te traga
tranquilidade e paz, você vai conseguir seguir adiante melhor. Não é fácil, não é simples, né? Porque a gente está acostumado, é aquela história do normal, né? Qual era o normal que vivia até agora? Como é que vai ser o novo normal? O novo normal não tem a ver apenas com o uso de máscara todo dia, não, né? O novo normal, ele também tem que estar relacionado a uma nova forma de nós vivermos o nosso dia a dia, né? Porque mesmo que a gente tenha pressão, trabalho, esteja limpando as coisas, de alguma maneira, esse momento agora serviu para a gente parar e pensar sobre isso. E que talvez a gente não estivesse pensando antes. Então, se pensar sobre isso é importante, a gente vai ter que abrir espaços para pensar sobre isso no nosso futuro, nesse nosso novo normal. É perfeito. É ótimo também a gente pensar nessas alternativas para atingir a espiritualidade nesse momento. Você disse que tem muitas iniciativas, muitas instituições religiosas, tem muita gente na internet agora fazendo coisas para tentar conectar, para tentar difundir essa busca realmente, que é uma busca coletiva, que a gente sabe que a espiritualidade é presente em todos os seres humanos, é uma dimensão de todos nós, cada um expressando de sua maneira. E nesse momento tem muitas pessoas que estão se juntando, mesmo em meio ao isolamento social, para tentar entender melhor. Tanto pessoas que já se conheciam antes, por exemplo, fazendo um culto dentro de uma igreja, ou então pessoas que estão testando um novo curso de meditação ou uma leitura voltada para a espiritualidade. Isso é muito importante. Só que uma coisa que eu acho que tem um impacto também muito grande dessa espiritualidade é exatamente as espiritualidades cotidianas e mais simples que a gente que não é tão tátil, exatamente como você diz, como você disse da história, sobre plantar uma flor com o pai no jardim, a importância que isso tem para o seu dia a dia. E a gente sabe que nesse momento não dá para a gente se conectar com todas as nossas facetas da espiritualidade. Eu não vou poder ir para a praia, ficar deitado na praia observando o mar, porque estamos num momento em que não é propício. Eu não vou poder ir encontrar meus amigos, ou então estudar o que eu gosto, ir para minhas aulas, porque eu sei que o momento não deixa, o momento não nos possibilita isso. Porém, mesmo dentro de casa, com todos os fatores que tiverem estressores também dentro de casa, porque o Adriano falou muito bem, o isolamento social não é só por conta do que está fora, mas é por conta do que a gente também traz para dentro da nossa casa. Nossa interação com a nossa família, nossos planos que foram quebrados, que a gente estava fazendo para 2020, toda a nossa dinâmica que a gente desenvolveu de rotina, tudo isso são estressores que auxiliam internamente para a gente, para aumentar essa tensão desse momento. Só que do mesmo jeito que a gente não pode se conectar com a nossa espiritualidade como um todo, por exemplo, fazendo coisas que a gente gostava na rua, fazendo coisas que dão significado no trabalho, com certeza tem coisas muito sutis, muito pequenas, que fazemos no nosso dia a dia em casa, que podemos reconhecer como algo muito significativo. E que se você parar para prestar atenção naquilo e nos momentos de isolamento em que você está em casa já sem querer fazer nada, essa atenção volta, aquilo vai estar presente na sua cabeça, aquela prática, aquela rotina. Assim você vai se aproximando um pouco mais do seu propósito, do seu conforto, enfim. Eu acho que esse é um modo muito, muito bom da gente tentar se aproximar do que está disponível para nós nesse momento, mesmo dentro da nossa casa. Tem uma coisa muito legal, Vitor, que você estava falando sobre essas coisas pequenas que a gente tem em casa e não percebe, né? A pessoa perguntou ali, que eu falava, será que toda meditação tem a ver com espiritualidade? Não, porque espiritualidade não está fora, né? Espiritualidade constrói-se a partir de dentro. Então eu posso estar ali frequentando um grupo de meditação, isso não está me conectando. Então é importante você perceber se aquele momento elas estão realmente trazendo propósito, né? Tem coisas ali muito prazerosas, muito significativas que trazem paz. Então, se isso te traz propósito, isso tem a ver com espiritualidade, né? Então, com certeza, a espiritualidade é algo que vai trazer para você uma âncora de propósito e sentido. E aí você consegue olhar para a sua vida e entender melhor onde você está. E buscar mecanismos para enfrentar melhor aquilo tudo. Então, se você está vivendo e é significativo, isso tem a ver com a sua espiritualidade.
né? Isso é importante a gente dizer. E aí, às vezes, você quer dizer, mas o que é isso? O que me traz propósito? Né? O que me traz propósito? E aí eu vou começar a buscar. Onde é que eu construo essa conexão com a transcendência? É através de uma poesia? De repente, eu vou descobrir que, lendo um livro de poesias, eu vou encontrar, no sentido poético, na construção poética, algo que me alimenta. E aí, sim, toda conexão que transcende e me traz propósito tem a ver com espiritualidade. Então, se eu estou num momento de isolamento social, se eu só tenho que estar na minha casa, eu vou começar a buscar, naqueles elementos que eu tenho na minha casa, pontos de apoio. Então, eu vou verificar os livros que eu tenho, se ali eu encontro alguma história, se eu encontro algum poema, alguma poesia, a vida de alguém. De repente, eu tomo contato com uma biografia e aquela biografia vai mostrando que é a propósito da minha própria vida. E isso te fortalece a sua espiritualidade, que é algo que veio, né, que transcende, porque tem a ver com a sua interpretação da obra que o outro construiu. Então, é um conjunto de significados e sentidos que sai do texto literário e que você consegue buscar propósito. Pode ser através da música, né? Então, eu vou ouvir música, eu vou procurar buscar na música ou na literatura, na arte, de forma geral, elementos que me permitem construir propósito, né? Eu posso ler livros de filosofia, né? Então, é importante a gente estar atento que a busca, o processo de busca, ele é do indivíduo, né? Ninguém prescreve, ninguém receita espiritualidade para ninguém, né? Eu não vou olhar para a pessoa, construir uma história assim, ótimo, para você eu vou prescrever religião. Não. Quem disse que é, como aquele caso que eu contei, né? Quem disse que é na religião que o indivíduo vai construir a sua âncora de propósito, né? Então, é preciso a gente entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento extremamente rico. Porque, ao lado dos fatores estressores, e que nós vimos que são muitos no início da nossa conversa, também nos oferece um momento muito especial para a gente fortalecer as nossas âncoras de sentido e propósito. E, se eu não as encontro, eu preciso buscá-las. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu posso encontrar elementos que fortalecem essa minha espiritualidade, ou que vão me mostrar que ela existe. Porque a gente vai dizer, eu não tenho espiritualidade. Ora, se você está vivo, é porque tem algo que você vem utilizando como propósito, estrutura e sentido para chegar até aqui. Não que isso não possa mudar, porque pode, né? E aí vem aqui, você chegou a falar no início sobre as conversões, né, sobre as transformações na sua espiritualidade, isso acontece. Que também são momentos de crise importantes, né? Mas nós vivemos momentos de crise externa e todo momento de crise ele é propício para que o indivíduo construa essa busca existencial e construa, então, encontre, então, propósito no seu dia a dia, na sua vida. Ótimo. E esse propício é exatamente o que a gente conversou mesmo é um propício que não é a oportunidade que não se pode perder. Não pode se cobrar a produção também de você sair da pandemia espiritualizado. Porque todo esse processo de estresse, todo esse momento, ele está sim gerando, por conta da carga aguda que estamos sendo submetidos, transformações em nível espiritual de todo mundo, porque está causando transformações em nível de todas as dimensões das pessoas, porque todos nós estamos sendo afetados. Você não necessariamente vai perceber que, nossa, agora eu estou mais... Também porque não é necessariamente, nossa, agora estou mais ligado com Deus, mas esse tempo todo que ficamos em casa, exatamente, a gente vai ter que buscar enfrentamento, a gente vai ter que buscar maneiras de achar sentido, mesmo que seja na música que eu escuto de manhã, quando acordo que me mantém mais calmo, ou no banho que eu tomo à noite e faço uma concentração para ir dormir, enfim. Seja no que for. E responde exatamente uma pergunta que estava aqui em cima, que era: todo transcendente, toda conexão com o transcendente é uma expressão da espiritualidade? E a resposta é sim, e é exatamente esse entendimento que tira a institucionalização da espiritualidade, que a gente chama de religião. Que aí é onde você chega e já tem todos os dogmas, todas as crenças que você pode se apegar e fazer uma troca. Mas a espiritualidade, ela é tudo que transcende você consigo mesmo, tudo que você se conecta consigo mesmo, com suas
com seu prazer e às vezes com suas dores também. Porque assim como pode ser ter uma espiritualidade saudável, pode ter desequilíbrios, enfim, tem as dores, tem as necessidades espirituais, e por isso é muito importante a gente discutir e aprender a colher histórias espirituais, a entrar nessa dimensão do paciente, porque muitas vezes a resposta é muito mais simples. O que a necessidade que está causando aquela dor, ela pode ser resolvida sem ser a base de opioides, por exemplo. Você pode Exatamente. apenas dar, você pode dar um afago para a pessoa e ela conseguir lidar melhor com aquele momento, com aquele processo e com esse momento de crise que a gente está atualmente. E muito se fala Exatamente. desse normal, do antigo normal, do que seria Aham. estar normal agora na pandemia. E estar normal na pandemia ninguém sabe o que é também, porque cada um na sua casa sabe as loucuras que estão acontecendo. Eu, eu, E eu vi, eu vi uma pode coisa muito falar. interessante, Vitor, que assim, eu li alguma coisa interessante nessas semanas aí, que dizia o seguinte, né? Se você está vivendo esse momento de pandemia e acha que está tudo bem, tem alguma coisa errada com você, né? Então, assim, se você está nesse momento, que a gente está atravessando agora, e não, está tudo tranquilo, perfeito, ou você tem uma alta espiritualidade e está tudo tranquilo, você consegue sobreviver a grandes desafios, porque seu propósito está ok, forte, né? Ou então tem alguma coisa errada, você está se iludindo, né? Você está se iludindo, né? A gente estava vendo assim, como é que a gente lida com essa pessoa? A pessoa é espiritualizada, né? O termo não é bem espiritualizada, né? Mas ela tem uma espiritualidade alta, né? É a pessoa que consegue te explicar de forma clara, te dizer de forma clara qual é o propósito dela, né? Ela vive para quê? Sim, a espiritualidade pode ser alta ou baixa. E nossa espiritualidade, ela varia ao longo do tempo, né? Ela varia ao longo do tempo. Então, nós temos a espiritualidade, ela pode não existir, talvez a gente pode dizer que ela está pequenininha, porque a gente só consegue existir porque temos um porquê viver, né? Se a gente não tem um porquê viver, Perfeito. aí realmente, e aí vem a questão do suicídio, né? O professor Viktor Frankl, que fundou a logoterapia, né, e tal, ele falava isso, ele começava muitas palestras dele, foi chamado para uma série de palestras na década de 80, nas universidades norte-americanas, por conta do aumento do número de suicídios entre os universitários, já na década de 80 nos Estados Unidos. E ele começava suas palestras falando, né, que se nós temos um aumento do número de suicídios, é porque nós temos uma geração que não entende por que está vivendo, nem para que está vivendo, né? Então, se você não busca construir, não busca entender qual é o propósito, aí a existência perde a razão de ser, né? Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento de construir isso, caso você não tenha, de fortalecer isso, caso você não tenha, né? Então, se eu não estou encontrando o propósito, para e busca, né? Para e busca, porque ele está guardado em algum lugar. E ele pode ser ampliado. Ele pode Já ser... estamos parados. É Aproveite que já isso. estamos É isso. parados e busque. Exatamente. 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 E busque. Busca onde? Necessariamente numa religião? Não. Porque espiritualidade não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno. Tem indivíduos que conseguem, através de uma religião, vivendo uma religiosidade intrínseca, fortalecer e dar conta de propósito, existência e sentido. Tem indivíduos que não conseguem na religião e conseguem em elementos mais materializados, né? Seja através da arte, seja através, sei lá, da árvore, seja através do jardim, né? Elementos mais concretos. E tá errado ou tá errado ou certo uma forma ou outra? Não existe errado e certo. Existe a sua forma, a sua maneira, porque é íntimo, é pessoal. Então não tem como prescrever nada para ninguém, nem tem como julgar o que o outro está vivendo, o que o outro está fazendo. Isso é importante também, né? A gente às vezes quer que o outro faça igual a gente, né? Ah, não, mas eu estou aqui vendo a missa da minha igreja, você tem que ver também. Por quê? O outro pode encontrar, pode desenvolver a sua espiritualidade lendo um livro. Então a gente precisa entender com isso, né? Entendeu? Como é que está lidando com essa busca? E esse convite que a gente faz aqui a se tornar íntimo, tanto pelo Instagram, o projeto como um todo, da espiritualidade dos pacientes, da espiritualidade na saúde, mas também nesse momento aqui de isolamento social, para cada um se tornar íntimo com sua espiritualidade,
Uhum. É uma coisa que o Adriano falou, que é longe de prescrever religiosidade ou espiritualidade. A gente Uhum. não tem a maneira certa e não tem também o objetivo que você conquistou, que já sanou, agora você já está espiritualizado. É exatamente do que ele disse, de aproveitar os momentos, porque é um momento de crise, é um momento que a gente pode achar recursos, sim, na espiritualidade, porque a gente sabe que em momentos históricos ela sempre foi recurso, a gente sabe quanto na construção da sociedade as narrativas, pela questão espiritual, são muito fortes e têm grande impacto nos acontecimentos. Então, Uhum. é sim, hoje, atualmente, um recurso, durante a pandemia, para a gente conseguir um maior equilíbrio e achar talvez um propósito para tanto essa mudança que falam, né? Esse novo normal, o antigo Uhum. normal. As pessoas têm falado isso, aí falando agora da minha visão, eu acredito muito que seja porque elas estão vendo que estão se transformando, porque ninguém consegue ficar esse tempo todo em casa, confinado, com essa quantidade de estresse, sem passar por transformações. As Uhum. transformações elas são geradas pelo movimento e pela carga, exatamente, que está sendo depositada nesse momento. Então a gente está sentindo essas transformações em nós. O mundo normal que vai voltar, ou então o mundo pós-pandemia, vai depender muito de quem nós nos tornarmos nesse momento, do mundo que a gente estiver vendo para nós, porque a realidade que a gente vai achar que o mundo está inserido é a realidade que a gente acredita, com as transformações que a gente passou por esse momento, com todos os desafios que a gente teve enfim, lidar, que antes a gente não tinha tempo para lidar com eles, que agora nossos pensamentos a gente está inserido no mar dos nossos pensamentos, né? Então Uhum. acaba se conectando muito mais com as perguntas, com as dúvidas que a gente tinha e com Claro. as soluções que a gente pode encontrar, que a gente pode conectar nesse momento. Eu tenho um amigo que fala que nós estamos vivendo uma imersão de autoconhecimento, né? A gente está necessariamente que lidar conosco mesmo, né? E aí é preciso a gente refletir bastante sobre sentido, sobre propósito, onde é que está isso, né? Se o que a gente está acreditando que é propósito, que é propósito e sentido de vida, né? É como diz lá quem estuda Freud, né? É pulsão de vida, né? Ou é pulsão de morte? Então eu preciso saber onde que eu estou ancorando o meu propósito, né? Isso é importante a gente refletir sobre isso, né? O companheiro estava falando sobre a questão de homens-bombas, suicídio, tá, em nome de religiões, ok, né? Sim, isso acontece, isso existe. Então a gente precisa, quando a gente constrói a história espiritual do nosso paciente, a gente verifica, né, se aquilo que traz sentido e propósito para ele desencadeia uma pulsão para a vida, ou seja, vai auxiliá-lo a vencer a doença, a fortalecê-lo para que ele esteja aderindo ao tratamento da melhor maneira, né? Ou se não, ou se estimula a pulsão de morte, né? E aí a questão do Deus punidor, né? Do castigo de Deus, ou então uma visão em que os infiéis e os fiéis. Então, nesse momento, eu preciso buscar um processo de ressignificação para conseguir vencer o desafio, né? A gente está falando aqui, nessa nossa conversa hoje, sobre como que nós podemos, em casa, né? Cada um de nós em casa, ressignificar, caso necessário, nossa visão de propósito para enfrentar melhor o estressor grande da pandemia e do isolamento social, né? Por isso a gente está falando muito sobre coisas do cotidiano, né? Sobre música, né? Arte, enfim, sobre até conversa com amigos, né? Ou sobre o meu próprio grupo religioso, enfim, buscar no meu jardim, nas minhas plantas, nas minhas tarefas cotidianas, momentos de propósito, momentos que vão me tranquilizar e vão construir o meu momento de viver o que eu estou atravessando agora e de me fortalecer com um propósito para seguir adiante, né? É claro que se você for falar sobre esse tema para uma plateia de profissionais de saúde mental, a gente vai discutir outras questões, né? Se a gente for falar, se eu estivesse dando essa aula apenas para meus estudantes da minha disciplina de saúde e espiritualidade da faculdade, eu estaria utilizando algumas outras ferramentas para falar sobre isso também, né? E a gente está falando com um público em geral.
né? Então, a gente precisa buscar, construir, discutir conosco mesmo em casa e com aqueles que são mais próximos de nós, essa necessidade de encontrar propósito, encontrar sentido mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à crise, né? Um dado muito importante que a gente tem da história, né? Não é a primeira vez que a nossa humanidade enfrenta períodos como que a gente está vivendo agora, em que você mobiliza a humanidade em torno de uma doença, em torno enfim, de um desafio coletivo, é que sempre após esses momentos de grave crise, a humanidade caminhou, né? A humanidade caminhou enquanto sociedade, acelerou o seu processo histórico de evolução moral e ética, né? De crescimento da sociedade enquanto espaço de convivência entre os pares, né? Então, a gente precisa verificar que esse dito novo normal, eu vi que a professora Regina Rocco falou, né, que tem um livro falando sobre essa questão do viver, de voltar para o normal, a gente vai precisar estar atento que o que vem depois será um melhor, será um viver depois diferente do que veio atrás. É claro que a gente não tem como analisar uma grande transformação social quando a gente está dentro dela, né? Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, as pessoas vão olhar para trás e dizer, gente, a pandemia de 2020 foi marcante para a sociedade, porque aconteceu isso, isso e aquilo, né? Assim como a gente hoje olha para a peste negra e diz, depois da peste negra, houve um crescimento, por exemplo, do cuidado com saúde pública, né? Os governos passaram a se preocupar com a saúde pública. Isso é um ganho social, né? Qual será o nosso ganho social agora no século XXI? Quando nós olharmos, eu digo sociedade, né? Lá na frente, olharmos para trás, 2 séculos atrás, quando estivermos em 2220 e olharmos para trás, como é que nós vamos encarar a pandemia de 2020? Né? Qual terá sido o ganho social dessa pandemia de 2020? Porque um ganho vai acontecer. A gente pode agora, onde nós estamos no meio da tempestade, né? No olho do furacão da tempestade, que está bagunçando tudo, não identificar isso facilmente. Mas, se nós sabemos que isso vai acontecer, nós vamos começar a refletir de que maneira o meu propósito, o meu sentido de vida pode auxiliar nesse processo de transformação. Porque nós somos agentes transformadores. Nós somos agentes de transformação nosso e da sociedade. E a espiritualidade, no sentido de propósito, no sentido de vida, nos trazem esse papel de agentes transformadores. Eu acho que a gente está chegando no final, né, Vitor? Está acabando o nosso tempinho. Tá, sim. Então, vou aqui também me despedindo e só para... Achei ótimo essa sua conclusão e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava estudando foi um artigo que eu li exatamente sobre essa contribuição na área da saúde. Aqui convido aos profissionais de saúde a se aproximarem mais do tema e falando da importância era uma carta aberta de um médico falando sobre a importância do que ele tinha vivido na pandemia. Na Itália, então foi durante toda a crise, enfim. E ele falando que ele era intensivista e o que ele viu, a necessidade que ele viu que os pacientes apresentavam no leito de morte, tanto as famílias e tanto os profissionais de saúde com quem que estavam cuidando dos pacientes, eram um cuidado espiritual, era saber sobre questões da morte, poder enterrar seu familiar, prestar atenção, além dos números e dos dados que são passados para a gente, nas pessoas que estão, nesse momento, que estão sofrendo óbitos, e nas famílias que estão sofrendo esse luto. Então, e ele falou, e uma das coisas que ele deixou de convite foi exatamente para a área da saúde aprender com a pandemia que a gente precisa enxergar a espiritualidade, o ser humano como um todo. Porque o vírus pode chegar, ele pode devastar a gente tem que, mesmo assim, com essas pessoas que com certeza vão morrer, porque é uma pandemia, é um momento atípico, saber lidar com a vida delas durante a sua morte, e saber lidar com seus familiares durante suas perdas, e saber lidar com as nossas privações durante o isolamento social. Eu fico por aqui, agradeço muito a todos que assistiram, agradeço muito, Adriano, pela conversa, eu acho que a gente pôde passar muito do que a gente conseguiu estudar durante essa semana. E convido vocês a continuarem acompanhando nosso Instagram e nossas postagens. É isso, ótimo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, gente. E entre no nosso perfil, né?
compartilhem, a gente está colocando toda semana várias postagens sobre vários pontos que tem a ver com espiritualidade. A gente coloca artigos, sugestões de leitura. Então, vamos estudar para que a gente possa ajudar também os outros que estão à nossa volta a darem conta desse momento, a caminharem um pouco menos, de forma um pouco menos difícil, né, dentro desse contexto de crise que a gente está vivendo. Gente, bom dia a todos. Obrigado, Vitor, mais uma vez pelo nosso trabalho. Perfeito. Tchau, tchau. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.